Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou de volta. Desacelerada, mas estou de volta. E sobrevivi, gente, a 2.580 peças nesses 2 últimos meses. Eu vou falar sobre isso nesse vlog e vou mostrar para vocês algumas etapas desse processo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Sentiram minha falta? Gente, foram 2 meses assim que pareciam anos, sabe? Foram 2 meses nessa encomenda que foi tão elaboradinha, tão delicada e tão trabalhosa. Eu passei por processos muito difíceis nessa encomenda, a começar da parte mesmo de fechamento dela, né? Eu trabalho com festa infantil, então eu gosto sempre de pegar coisas de Natal, final do ano, com muita antecedência, né? Então, quem geralmente me procura para final de ano, me procura em julho, não mais do que isso, porque realmente a minha agenda de final de ano é muito lotada, com clientes que eu já tenho, né, todos os anos, que fazem festas ali no meado de outubro, novembro. Então, para mim produzir nesses 2 meses algo para dezembro é muito complicado, não dá. E eu nunca peguei uma encomenda com tantos detalhes e tantas peças ao mesmo tempo num prazo curto de tempo. Então, uma encomenda de 2.500 peças, depois de tudo que eu passei aqui nesses 2 meses, eu vi que era impossível fazer isso em 2 meses, sendo somente eu trabalhando, né? Somente eu modelando e fazendo tudo como eu imaginava que ia ser. Mesmo que eu não tivesse nenhum outro pedido, né? Mesmo eu já tendo a experiência de saber o meu ritmo, de saber como eu trabalho, mesmo tendo uma noção de prazo que eu dei para cliente, mesmo assim é totalmente atípica essa encomenda que eu peguei. E acabou que eu percebi que seria uma encomenda para mim fazer sozinha em 5 meses, com calma, com tranquilidade, sem ficar doente do jeito que eu fiquei, sabe? Sem ter tantos estresses, sem passar mal, coisas desse tipo. Eu só consegui finalizar essa encomenda, porque além de eu começar muito rápido, né, a parte da modelagem já estava totalmente pronta quando a gente foi de fato começar a montar com outras amigas. Então eu vi que na hora da montagem mesmo em si, tinha várias questões e eu precisei de ajuda de fato. Porque essa encomenda em específico, ela tinha que ter um padrão de tamanho para todos os kits. Todos os kits tinham que ter exatamente aquele tamanho para caber dentro da caixa que eles estavam desenvolvendo. É um projeto que eu tirei do zero junto com a cliente, né? É um projeto que eu desenvolvi do zero. Ela trouxe uma referência para mim, essa empresa, né, trouxe uma referência para mim que era inviável, impossível transferir para o Biscuit por conta de tantos detalhes que eram. Então a gente acabou conversando bastante, eu fiz algumas amostras, mas eu preciso dar esse panorama geral para vocês entenderem a dimensão que foi essa encomenda. É um projeto que para eles foi uma oportunidade muito, muito bacana, e para mim também era uma oportunidade imperdível de eu aceitar, porque era algo diferente, era algo que eu senti também que eu estava, né, necessitando, e eu tinha um projeto no meu coração há muito tempo de fazer algo aqui na minha casa e que essa encomenda me possibilitaria. Então, na hora que apareceu, eu vi como um sinal de Deus. Inclusive, Deus está no meio dessa história, gente, desde o início, tá? Porque eu só peguei essa encomenda, realmente, essa loucura, porque Deus me deu o aval para me pegar. Eu não faço nada na minha vida sem a direção de Deus, já falei isso para vocês, e é sobre isso que esse vlog também fala, tá? Então, desde o início, foi um presente de Deus para minha vida e um desafio também, sabe? Eu percebo que existem épocas da nossa vida que Deus, ele nos confia mais, nos confia coisas maiores para a gente desenvolver tanto o nosso caráter, nosso profissionalismo, tudo que envolve a nossa vida, Deus também nos prova, né, e nos dá desafios para isso. Então, eu creio que essa encomenda foi realmente um desafio para mim, não só profissionalmente, como lidar com tudo que eu lidei, gente, não foi fácil de jeito nenhum.
mas também com a parte do meu caráter em si, das minhas emoções principalmente. Então, quando essa pessoa entrou em contato comigo, essa empresa entrou em contato comigo, já foi muito tarde. Eu tinha só... se eu começasse de fato em agosto, teria dado tempo tranquilo, sem eu ficar doente, sem ter estresse, nada disso. Mas o problema foi que essa empresa precisava de uma amostra física, porque essa empresa estava intermediando uma outra empresa. Então, era uma empresa que estava sendo contratada para fazer um kit para outra empresa, né? Então, a comunicação no início foi muito... um pouco assim, demorada, um pouco até estressante também, por conta de regras, de minúcias de coisas para se encaixar e conversar e fazer o outro lado entender que é um produto artesanal, é um produto feito à mão, é um produto que não vai ter uma definição exata de tamanho, porque a nossa massa, ela seca e encolhe, ela se comporta como ela quer, muitas vezes ela seca mais, muitas vezes ela seca menos, então uma peça pode diferenciar da outra, tem todas aquelas questões que para festa infantil a gente não tem esse problema, né? A gente já tem um padrãozinho de trabalhar ali e tá ok. Mas para esse projeto específico era algo muito, muito específico mesmo. Cada peça desse tabuleiro, cada peça de xadrez, né? Porque é um projeto de xadrez de Natal, cada pecinha tinha que ter no máximo tantos centímetros. Então não podia passar porque não ia caber na caixa. Não podia ser muito menor, porque ia ficar desfalcado na caixa, entendem? Então eu tinha uma margem muito pequena de erro e acerto ali entre os centímetros de cada coisa. Eu desenvolvi, inclusive, né, para tentar me agilizar, por isso que é tão importante a gente ter técnicas, por isso que é tão importante a gente se profissionalizar naquilo que a gente faz, não só fazer biscuit por hobby, sabe? Não só seguir passo a passo, gente. Se eu não fosse alguém que tivesse técnica, segurança já de 10 anos de trabalho, se eu não fosse alguém que já ensinasse, que já sei passar para as pessoas como se desenvolve um projeto do zero, se eu não soubesse fazer isso, eu não teria conseguido, né, com tanta excelência o que foi feito. Então, para vocês terem ideia, como eu já tenho todo esse conhecimento, eu mesma desenvolvi um gabarito, eu desenhei esse gabarito todo aqui para as peças de xadrez, né? E esse gabarito aqui foi do zero mesmo, eu desenvolvi as peças do zero para ela, cada peça do seu jeitinho, achando a quantidade certa, testando a quantidade certa de massa, de tudo para cada coisa, para que eu conseguisse de fato fazer um projeto desse tão grandioso com tanta excelência. Eu tive que mandar o kit completo para ela, né, das amostras, para ela ver as peças de perto, apresentar em reunião para essa outra cliente dela, e aí depois ela me dava o feedback, dizia o que tinha que ajustar, e vinha, né? No decorrer desses 2 meses, que foram só de conversas quase, né, eu já estava para desistir, porque eu não trabalho assim, né? Então eu trabalho direto com o cliente final, ele faz o orçamento comigo, eu não faço amostras para cliente nenhum, gente, a gente não consegue trabalhar dessa maneira, porque se a gente for parar para fazer amostra para cada cliente que procura a gente não trabalha, né? Então, a não ser quando é um tema que eu tenho bastante tempo livre para desenvolver, aí ok, a gente faz a amostra, né? Ainda dá tempo o cliente fechar, alguma coisa do tipo assim. Ou a cliente vê um outro trabalho meu, que eu mostro para ela, ó, eu trabalho assim, meu bonequinho é assim, só mudo o tema, ok, festa infantil é de boa, é super tranquilo, é maravilha. Agora, esse projeto não, né? Então eu precisava realmente ter, assim, toda uma minúcia com ele desde o início. Eu já estava para desistir na parte do orçamento, né, gente? Na parte do orçamento. Mas aí, como eu disse para vocês, Deus guia a minha vida, né? E como eu disse, Deus às vezes ele coloca provações na nossa vida, desafios para que a gente desenvolva e amadureça muitas coisas. Então, assim, às vezes a gente pode ter anos de biscuit, né? Eu conheço pessoas e eu já vi pessoas comentarem aqui no meu canal várias vezes. Ah, eu tenho 20 anos de biscuit e não saio da mesma. Ah, eu tenho 20 anos de biscuit, 30 anos de biscuit, tenho 15 anos de biscuit, 10 anos de biscuit e eu não consigo vender. Ah, eu não consigo desenvolver. Ah, eu não saio do básico. Por quê? Porque realmente não se desafiam, sabe? Porque realmente
tá faltando algo, sabe? Eu vi uma frase esses dias que falava assim, se você não tá ganhando dinheiro, é porque tá faltando algo. E o algo não é o dinheiro. O algo é a sua determinação. O algo é o seu estudo, o seu aprimoramento. O algo é você querer realmente se desafiar, perder o medo, né? Decidir avançar. Porque começa tudo aqui. Tudo da nossa vida começa aqui, né? Então, durante esse período de vai e vem, eu estava muito acostumada, gente, fazer minhas festas infantis de boa, eu tenho meus clientes tranquilos, sabe? Eu tenho meus clientes já fixos, e estava tudo tranquilo. Eu já ia terminar mais 2 encomendas e depois ia ficar de boa o resto do ano para gravar algumas coisas, para estar feliz ali, né? Desfrutando do meu ano que foi tão corrido, porque meu ano é corrido. Mas corrido como foi esses 2 meses, nunca tive antes, né? Então o que acontece? Deus me deu essa oportunidade de desenvolver mais, sair daquele comodismozinho que eu tava, e disse, você quer alcançar coisas maiores? Você quer ter mais autonomia e responsabilidades para ganhar mais realmente? Você quer dobrar o seu faturamento? Você quer, de fato, expandir mais, né? E outra coisa que Deus me mostrou no meio do caminho foi o quê? Você quer abençoar mais pessoas? Porque durante essa encomenda, eu abençoei 4 pessoas financeiramente. Porque as meninas que vieram me ajudar, elas não vieram só na amizade, elas vieram pela amizade. Porque elas tinham os compromissos delas. Elas poderiam ter continuado nos compromissos delas. Mas elas eram minhas amigas. Elas são minhas amigas. E elas abriram mão do tempo delas para vir me ajudar, mas não de graça, né, gente? Então, assim, óbvio, eu pude abençoá-las, né? Financeiramente, pagando a diária delas todos os dias que elas vieram. E fora isso, a gente teve todo a bênção de estar em amizade, graças a Deus por isso, né? Então eu sou muito, muito grata às meninas, assim, porque me socorreram demais, eu não teria conseguido sem elas, não teria, né? E depois, gente, que tudo passa, a gente percebe o que a gente poderia ter terceirizado mais, sabe? E se não fosse, né, as minhas amigas aqui, né, eu vou citar os nomes porque foram as que me ajudaram. Começou a Mércia me ajudando em alguns momentos. Depois eu vou deixar os arrobas delas aqui para vocês, tá? A Mércia veio me ajudar. Depois a Marina veio me ajudar. Linda, maravilhosa. A Glória veio me ajudar. A Juliana veio me ajudar. A Paty, ela fez todas as bases para mim. Então foi mais uma pessoa que eu podia abençoar financeiramente, né? Contratei a Paty para fazer as bases para mim. A Paty não mora na minha cidade, ela mora no interior do Ceará. E ela fez lá, passei as medidas para ela, tudo certinho, né, das misturas da massa, para que ficasse igual as cores, ou pelo menos mais próximo. E aí ela comprou da mesma massa, fez as misturas, fez as 2.580 bases para mim, né. Paty, beijo, minha linda, você me ajudou demais. Se a Paty tivesse os presentinhos, eu teria pedido para ela fazer logo também. As bengalinhas, né, eu já tinha iniciado, senão eu já tinha também pedido para ela fazer. Então são coisas assim que eu posso terceirizar, eu posso pedir para outras pessoas fazerem e eu só ir montando. Então das próximas vezes eu vou pensar nisso melhor, né, eu já vou visualizar isso melhor. Muito obrigada também ao meu esposo, gente, porque ele não parou nem um minuto, ele fez muita coisinha também, que ele não gosta de fazer biscoito, não é nem que ele não gosta, ele não tem jeito, né? Ele cuida da parte burocrática, das coisas de correio, tudo isso para mim. Mas a parte de biscuit mesmo, todos os presentinhos dessa encomenda foi ele que fez no molde, né? Porque a única coisinha de molde era o presentinho e uma das cabecinhas. O resto tudo foi extremamente modelado à mão, né? Porque, de novo, era um projeto atípico. Eu fiz um molde baseado nessa encomenda, que foi o molde que eu lancei, né, que eu fiz até ali o Damas e Jogo da Velha, etc, que vou ainda fazer uma aula com vocês, mas não foi usado nessa encomenda, porque essa encomenda era muito específica. Espera só mais um pouquinho. Então essas meninas, né, elas tiveram um peso enorme nessa encomenda para me ajudar, porque quando elas vieram para a parte já de finalização, né, que era a parte que eu achava que seria mais tranquila, porque já estava tudo pronto, já estava tudo seco, foi a parte que mais demorou. E aí demorou por quê, gente?
foi isso, sabe? Era atípico, era diferente, era muito específico. E nesses 2 meses, de agosto e setembro, conversando, né? Foi no finalzinho de agosto, quase para setembro e outubro. Eu tinha exatos 2 meses para entregar. Eu tinha que entregar essa encomenda até o dia 22 de novembro. E com tudo que aconteceu no meio dessa encomenda, que vocês vão ver aí no vlog, eu ainda extrapolei uma semana, né? Por sorte, não. Por bênção de Deus. Por muita oração e por muito choro, gente, porque eu chorei muito nessa encomenda, vocês não fazem ideia. Eu consegui entregar a tempo, né? Consegui que chegasse tudo perfeito, sem quebrar nada. 2.500 peças, né? E para a glória de Deus, estou aguardando agora só as fotos oficiais, a divulgação dessa empresa, que elas vão me passar também, para depois eu postar, e vocês vão ver o kit completo mesmo, porque só no vlog vocês não têm a dimensão de quão lindo que vai ficar, né, no kit, porque vai ter a caixa do xadrez, com todas as pecinhas dentro, vai ficar incrível. Então, assim, desde o início foi Deus, eu sei que foi Deus, até porque, mais uma vez, voltando aqui, abrindo um parêntese, quando eu estava para desistir no orçamento, porque eu já vi que estava dando muito estresse, muita ansiedade, muita coisa já no orçamento, Deus me deu um sonho, e eu já disse para vocês aqui no canal várias vezes que Deus fala muito comigo em sonho. E Ele me deu um sonho, onde eu não vou dar detalhes do sonho, mas o sonho era, pega essa encomenda, entendeu? Simplesmente pega, porque sou eu que estou colocando na tua vida. E aí eu fui e aceitei. E aceitei a responsabilidade monstra dessas 2.500 e tantas peças. E aí, só para vocês terem ideia de uma das coisas que me fez assim ficar doente, me estressar e no meio dessa encomenda realmente passar muito mal, foi porque essa questão do tamanho, para quem faz biscuit sabe que não é fácil de ajustar. Então, para essa encomenda específica, o que acontecia? Eu tinha que fazer maior, tá? Maior, para não encolher tanto. E não ficar menos do que ela pediu, mas também não podia passar muito do que ela pediu. Então, no final de tudo, ou melhor, no meio de tudo, já na parte dos acabamentos, na parte da montagem, eu tive que refazer. Eu digo refazer porque, de fato, a gente precisou cortar. A gente precisou cortar das 2.000 e tantas, né? Mais da metade aí, que eram os cones, a gente precisou cortar. E aí veio o problema principal. Por quê? Não existia na minha cabeça, eu não tinha conhecimento nenhum, de nenhuma ferramenta possível de cortar um cilindro de biscuit, tá? Porque o formato era cilíndrico. Cortar esse formato de cilindro perfeito, preciso, sem que eu tivesse dificuldade ou machucasse a mão ou fosse, enfim, danoso para mim. Então, vou falar para vocês as coisas que eu testei antes de fato, chegar à ferramenta certa para cortar. Eu testei cortar com estilete. O biscuit já estava duro há meses, então não dava para cortar com estilete cada uma das 2.000 e tantas peças, gente. Então, você fazer aquele movimento do estilete, eu cortei todos os meus dedos aqui tentando fazer isso, era impossível. Eu comprei um disco de retífica, coloquei na minha furadeira para tentar cortar com o disco. O disco deslizava, era um perigo para cortar a minha mão, não dava, ele não era preciso. Eu tentei cortar com a faca quente, fui pro fogão, peguei uma faca velha e comecei a cortar, o acabamento ficava horroroso, eu perdi várias pecinhas nesse esquema de faca quente, fora a fumaça tóxica, né? Embora que a Inkway não tem produtos tóxicos, né? Ela não tem formol, mesmo assim, né? Aquele passado da faca quente sobe aquela fumaça, não dava, gente, não dava. Até cortador de isopor eu testei. E o cortador de isopor, ele até cortava, sabe? Com muito cuidado, com muita calma, mas muito devagar. E o fio do isopor é muito pequeno, muito fino. Então ele quebrou. Então eu tinha tentado de tudo para ajustar. Vocês vão ver no vlog, quando eu for falando, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Como era difícil resolver isso. E aí eu tava tão cansada,
já com minha data limite ali para entregar, e eu tão estressada, gente, fora do normal, meu emocional ficou nessa encomenda. Eu sou uma pessoa muito controlada. Eu sou uma pessoa assim que as minhas emoções estão sempre equilibradas, entendeu? Mas nessa encomenda tudo virou, né? Então eu fiquei muito agoniada, estressada, porque acima de tudo tá o meu nome e meu compromisso. Eu tinha que entregar, não dava para voltar atrás, entendeu? E aí eu orei a Deus, meia-noite mais ou menos, eu fui deitar, orei a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei como eu vou cortar, sabe? Eu já tinha tentado com tesoura normal, gente, não dava, era muito duro o biscuit, depois de seco já vários meses, porque lembra que eu fui fazendo por etapas, todos os corpinhos, todas as cabecinhas, e deixei secando para no final montar, porque não dava para fazer tudo montando já a cabecinha no corpo, era um formato que precisava ficar 3D, era um formato que precisava ficar perfeito, tá? Então não dava. Até furar as cabeças, eu deixei para furar no final, porque se eu fosse perder tempo furando todas elas, o furo ia diminuir, depois na hora eu ia ter que furar de novo, era retrabalho. Então eu preferi deixar todas as cabeças secando, tudo lá, e depois eu fui com a furadeira, furando cada cabecinha. Isso aqui pra mim foi super tranquilo, que a furadeira vai lá, ó, rapidinho fura. Agora, o cortador dos cones, o cortador dos corpinhos, é que não tinha ferramenta específica nenhuma que desse certo. E aí eu orei e fui dormir. 3 horas da manhã, nesse dia, que eu tinha chorado muito já, 3 horas da manhã, eu acordei e no meu espírito eu ouvi Deus falando, né? A gente escuta como nosso pensamento, mas a gente sabe que é um insight de Deus. A gente sabe que é Deus falando. Deus não ia... Ninguém normal ia acordar 3 horas da manhã com essa ideia, gente. Foi Deus, tá? Digo pra você que foi Deus. E aí Deus me acordou 3 horas da manhã, exatamente 3 horas da manhã. E veio na minha mente assim, pesquisa por tesoura de poda. E eu fui pesquisar na internet, tesoura de poda. A tesoura de poda de árvore, ela tem aquela curvinha exata para cortar o cilindro, o caninho da árvore, né? Vou até pegá-la aqui. Desculpa, gente. Ó, é essa aqui. Essa bendita aqui. Enviada de Deus, 3 horas da manhã na minha vida. Eu procurei essa tesoura pelo nome. E quando eu vi, eu disse, cara, isso aqui pode dar certo. Na mesma hora, eu procurei a loja de construção que tem mais próxima aqui da minha região. Encontrei ela para comprar online. 3 horas da manhã eu comprei, paguei. O Eduardo foi buscar no dia seguinte. E, gente, foi essa ferramenta que salvou toda essa produção para eu conseguir entregar a tempo. Porque eu tinha que ajustar esse tamanho. Eu tinha. E essa ferramenta aqui, eu não tenho mais nenhum cone aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ver no vlog. Ela corta preciso e fácil, sem machucar, sem ter tanto trabalho. Fácil, entre aspas, porque você cortar 2.000 e tantas peças, você cansa, obviamente, né? O punho fica doendo e tudo. Mas sem isso aqui, eu não teria conseguido. Sem a ajuda de Deus, eu não teria conseguido. Então, para resumir toda essa história, vocês vão ver todo aí o que eu consegui gravar, e não foi nem acho que nem um terço do que eu consegui gravar é o que de fato a gente fez ou passou, né? Mas tá aí para vocês verem essa experiência. E o que é que eu aprendo de tudo isso? Deus, ele nos dá desafios. E a gente precisa avançar de nível. A gente precisa evoluir, não só emocionalmente, mas profissionalmente, financeiramente. Deus quer nos dar obras maiores, né, coisas maiores, quer nos desenvolver em diversos aspectos. Então hoje, se essa empresa me procurar de novo, com certeza eu atenderia, sabendo com muito mais antecedência, jamais em 2 meses de novo, né? Então assim, eu com muita antecedência, com muita calma, sabe? Com as ferramentas que eu já conheço agora certas, que tudo serviu de aprendizado. Então, agora também eu sei que se eu pegar uma encomenda gigante dessa de novo, eu já vou poder chamar as meninas para me ajudarem muito antes. Eu deixei para chamar elas no final,
praticamente, da montagem, porque realmente eu me desesperei, eu achei que eu ia dar conta sozinha, mas é uma quantidade absurda, né? Isso, eu tô falando de 2.500 peças montadas, mas os detalhes que tinha em cada pecinha, sabe? Cada cabelinho que foi colocado, cada bigode, cada toque, cada gorrinho, tudo. Fora tudo isso, gente. Se você for somar aí, vai dar umas 10 mil detalhes ou mais, né? Então é muita coisa. Então por isso, meu sumiço. Por isso eu tava assim, totalmente sem condições de aparecer na rede social, sabe? Eu aparecia aqui e acolá por compromisso com os meus parceiros, mas até meus parceiros eu deixei de lado um pouco nesses 2 meses, porque principalmente no último mês, né? Porque o primeiro mês ainda, quando eu comecei essa encomenda, eu tinha outras encomendas para terminar. Então eu tive que terminar festas de clientes antigos meus no meio dessa outra produção. Então foi tudo muito conturbado, gente, vocês não têm ideia. Mas graças a Deus, graças à minha família, meu esposo, minha mãe pintou todos os presentinhos, gente. Todos. Foi ela que pintou. Eu não teria conseguido sem ela. Meu esposo fez todos os presentinhos no moldezinho, como eu falei pra vocês. Foi a única coisa de molde assim que dava pra ele fazer. Ele fez. Até meu pai veio aqui, vou botar a foto, vocês vão ver. Tentou me ajudar com uns lá acima. Meu pai tem zero talento. Zero, gente. Dos 50 lacinhos que ele fez, eu aproveitei 6, então daí vocês tiram. Eu deixei ele só pra ele se ocupar mesmo, bichinho. E, enfim, mas assim, as meninas, né, que me ajudaram, e, enfim, tudo, e principalmente Deus, que me confiou essa oportunidade e me fez concluir essa oportunidade com excelência, né. Pra vocês terem ideia como eu fiquei no final, eu não suportava mais o cheiro do verniz. Eu fiquei doente, gente. Eu fiquei 2 semanas trabalhando doente. Eu não parei. E eu quase tive um que se chama burnout, né? Porque minhas carnes tremiam, eu tava com uma secreção que não passava de jeito nenhum. Aí eu me consultei, o médico passou remédio errado. Eu inchei inteira minhas pernas, meu corpo, tudo. Eu fiquei péssima. Péssima. Mas eu venci, né? Eu venci e aprendi que esse tipo de encomenda agora, a primeira, eu tinha que concluir no prazo. Eu tinha que pegar essa oportunidade, mas as próximas, agora vai ser com mais calma, né? As próximas, a empresa que me chamar vai ter que esperar. Ela vai ter que me chamar muito antecipadamente, né? E ela agora conhece meu trabalho, sabe que eu entrego com excelência. Por mais que eu tenha entregue 1 semana depois, foi tudo conversado, foi tudo transparente, sabe? E graças a Deus, assim, recebi um feedback positivo dessa empresa. Essa empresa, de fato, recebeu tudo certinho, sem nenhuma avaria, né? Nada das peças chegou quebrado. Para vocês terem ideia, eu e o Eduardo tiramos uma noite sem dormir. Viramos quase que 24 horas. Por quê? Porque a gente tinha trabalhado ainda o dia todo no último dia. E na hora de começar a embalar as peças, a gente começou umas 11 da manhã, ou 11 da noite, para entregar nos correios de manhã do outro dia, né? Então o correio abre 8 horas, a gente estava com a intenção de entregar até 10 horas da manhã nos correios. Eu achava que o embalo ia ser mais rápido. A gente levou 8 horas só para embalar os 80 kits. Entendem? 8 horas, gente. A gente não dormiu. Então, assim, a gente ficou de 11 até as 4, mais ou menos, quase da manhã. A gente dormiu 1 horinha, porque a gente precisava, que não estava mais aguentando. E aí, 5 horas, 5 e meia, a gente acordou de novo e foi até quase 10 horas terminando de montar esses kits. E eu tava, assim, exausta. Ele ainda conseguiu, né, dormir e recuperar, porque ele não tem costume de dormir tão tarde. Então, uma vez em outra, a pessoa não sente. Mas eu já estava vários dias dormindo tarde. Eu já estava vários dias doente. Eu já estava vários dias, enfim, no estresse do pico. E aí eu passei mal no dia de entregar. Enfim, foi muita coisa mesmo. Deu erro na etiqueta, né? Porque o sistema do correio estava com problema. E, nossa, gente, foi tanto... Meu Deus do céu! Vocês não fazem ideia, né? Eu acho que
não dá nem para somar tudo. Enfim, mas a conclusão é que chegou lá direitinho, chegou dentro ainda do estabelecido, do prazo que dava para eles ajeitarem, né, mostrar para o cliente. Eles vão bater as fotos, depois eu vou mostrar para vocês lá nas minhas redes sociais. Sigam aí o meu Instagram, tá bom? E é isso, agora fiquem com o vlog. E eu falei tanto aqui no início, justamente para vocês entenderem a dimensão desse vlog, que é o vlog mais longo, é o vlog mais trabalhoso de tudo, sabe? Então, o vlog em si, as imagens, não vai ter muita fala, porque eu já expliquei tudo aqui no início, para vocês terem ideia. Então, acompanhem aí, o que eu estiver falando é pouca coisa, vai ser mais musiquinha aí, as imagens mesmo, para vocês terem ideia e noção de como foi essa encomenda. Eu quero fazer um agradecimento especial também às minhas alunas e alunos lá do meu curso completo, Criando com Paixão. Quero agradecer minhas alunas, que esses 2 meses aí se ajudaram entre si lá no grupo. Eu entrava pouquíssimas vezes, né, para dar uma olhadinha numa coisa e tal. Inclusive tinha entrado alunas novas que aproveitaram a promoção que teve do curso, né, da abertura do curso, um pouco antes. E eu não consegui dar muita atenção a elas, as novatas, eu não consegui fazer nem live com elas, mas agora eu vou voltar ativa com as meninas lá do curso, né? Então, eu quero agradecer as meninas, né, por elas terem ajudado, meninas que estão sempre ali ativas, ajudando umas às outras, sabe, tirando dúvidas, e todas as alunas em si, né, muito obrigada pela paciência de vocês são demais, assim, eu amo esse curso, e é isso, sabe, gente, é isso que eu passo para as minhas alunas, compromisso, tá, porque sem compromisso, sem de fato você assumir o seu trabalho como uma empresa, você não desenvolve, você não vai para frente. E se você tem medo de pegar desafios, você nunca vai crescer financeiramente, né? Você nunca vai crescer profissionalmente se você não treinar suas emoções, se você não treinar sua mente. Porque em todo o tempo, tudo isso que eu tô falando para vocês, a minha cliente não sabe quase nada. Ela sabe que eu passei mal no último dia, ela sabe que eu estava doente, eu tive que conversar com ela sobre essas coisas, mas isso para o cliente final não interessa, ele quer a encomenda pronta, né? Ele quer, de fato, o que ele pagou para receber. Então, o que a gente passa nos bastidores é só a gente que sabe, né? É só a gente, a nossa família e Deus. Então, e os nossos amigos mais próximos, né? Então, eu estou externando para vocês aqui que a vida de um empreendedor, a vida de um artesã de sucesso, um artesão que realmente, sabe, é isso. É isso. Não é só flores. Não é chegar no biscuit com 1 mês e achar que já vai ganhar milhões de dinheiros. Não, eu tenho mais de 10 anos. Vou fazer 12 anos de biscuit ano que vem. E essa foi a primeira encomenda nesse nível de dificuldade, nesse nível de quantidade. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu já trabalho em produção há anos. Mas produções de 500 peças no máximo eu tinha feito até hoje, né? Que é muito detalhe? É. Muita coisa? É. Mas 2.500 e tantas foi a primeira vez. De muitas, se Deus quiser, mas com mais calma das próximas vezes, né? Então, assim, Deus nos tira do comodismo, Deus nos prova, até mesmo para saber se a gente vai honrá-lo do começo ao fim. Porque eu poderia desistir, eu poderia ficar com meu nome mal visto, eu poderia, enfim, ter agido de forma errada, mas Deus, Ele estava no controle de tudo, sempre está, e eu sou muito grata a Ele por isso, sabe? E principalmente pelas pessoas que Ele coloca ao meu redor, porque sem elas eu também não conseguiria. Então é isso, gente. Chega de falar, eu tô super cansada de falar. Então, muito obrigada aos membros do canal que sempre entendem também, né? E vocês que estão aqui sempre sentem a minha falta. É isso, tá? Fim de ano geralmente é assim, é mais corrido mesmo, mas esse foi atípico total. E por isso não tivemos especial de Natal, mas teve muita coisa de Natal, dicas e etc. já também. E vocês podem aproveitar do ano passado. E vou gravar uma outra versão desse xadrez com o molde, que é o molde que a gente lançou, deixa eu pegar aqui, que é esse moldezinho aqui, né, que eu não usei na produção da cliente,
mas que eu vou usar para ensinar para vocês uma aula com ele, vai ser muito legal. E é isso, gente. Venci, sobrevivi. Ai, Deus é muito bom, gente. Agora sim eu tô aliviada. Agora sim, né? E é isso. Vamos pro vlog de fato, vamos ver toda essa produção aí, pra vocês terem dimensão das peças. Beijo, bora lá ver. Como vocês estão vendo aí, a boa parte dessa produção, quando eu comecei a gravar, já estava em andamento, né? Então, eu não tenho nada assim gravado do início, de como eu fiz gabarito, nada disso, até porque essa parte do gabarito vai para dentro do meu curso mesmo. Mas esses detalhes aí que vocês já estão vendo, já estava bem adiantado, né, gente? Hoje, toda essa parte de modelagem manual, pesagem, né, das massas, cobrir bolinha, tirar os detalhezinhos, né, fazer os presentinhos que o Dudu fez. Todos essas bengalinhas eu fiz manual, com extrusora, eu usei 2 extrusoras, né, uma de cada cor, e fui juntando, torcendo, cortando, as bolinhas cobri tudo, depois coloquei separada nos saquinhos. As renas, né, a Mércia começou a me ajudar com as cabecinhas, mas eu também fui fazendo. Esse é o modelinho do presente, esse é o modelinho da rena. Então aqui estava já meio que separados as quantidades, tudo certinho no primeiro mês, né? Então eu fui fazendo, sozinha mesmo. A Messi me ajudou nos dias que ela pôde vir, que ela também trabalha fora fazendo as cabecinhas da rena, mas a maior parte realmente aí da modelagem eu fui fazendo sozinha, porque eu realmente achava, gente, que eu ia dar conta, né? Mas, no fim, a gente precisou de muita ajuda. Então, todos esses cones foram modelados manualmente, não teve molde, né? Por mais que eu já tivesse feito o meu molde, não dava para usar nesse projeto, porque esse projeto era muito específico, de novo, como vocês viram eu explicando 10 milhões de vezes. Tá? Então, todos os corpinhos, além de estar seco já, depois que já estava tudo seco, ainda tive que cortar todo aquele processo, né, e ajustar no final. Então eu usei molde na base da cabecinha apenas, na árvore e nos presentinhos. O restante realmente foi mão na massa pura e muito, muito detalhe, né, muito detalhe inclusive de montagem, que foi quando as meninas vieram para me ajudar na reta final. Dá um oi, Glória, dá um oi, Ju. Ju! Eita, gente, aqui tá que tal? Ó, os detalhezinhos. Olha aí, tá aqui. Pra botar nessas benditas aqui, Tem ó. boquinha, mas não tem nada, olha aí, Meu ó. Deus, e eu aqui, ó. Olha a caixinha. Só isso. Tem outra dessa. E aqui até o pai, e o marido, e a mãe, todo mundo ajudando o negócio. Outra etapa aqui, gente, é a questão do sombreamento das cabecinhas, né? Então, sombreei logo tudo. E aí, eu fui colocando primeiro a parte de trás, deixando aqui. E fiz vários bigodinhos. Eu tô tão cansada, meu povo. Os bigodinhos já deixei aqui no potinho justamente pra não endurecer, né? Mas se endurecesse também dava pra colar ainda, mas é que eu gosto de colar um pouquinho úmido.
E aí eu vou colando e vou também depois colocando essa lateral, porque o cabelinho dele é assim, meio diferentezinho desse modelo que a gente desenvolveu para cliente no estilo que ela queria, tá? Então, seria muito mais prático se eu fizesse só a barba dele lisinha, né? Mas são os detalhes que fizeram a diferença dessa encomenda, fizeram essa cliente querer essa encomenda. Então, detalhes trabalhosos, né? Mais tempo se leva. Mas é isso, olha como é que tá por aqui. Então, aqui a minha bancada, a gente tá assim, até lá no final. Aí a Mari veio, me ajudou ali. As meninas vão vir, vão me ajudar aqui. Vou ter outra mesa aqui, ó. Se eu não tivesse essas mesas, gente, eu não tinha nem onde trabalhar. O balcão tá todo cheio, né? Então tá tudo entupido. Lá do outro lado de casa tá cheio de coisa também na outra mesa do Dudu. Enfim, muitas peças, muitas peças, né? Mas é isso. Tô aqui exausta, mas vamos que vamos. E aqui eu vou atualizar um pouquinho. As meninas vieram alguns dias. Aí eu pedi para elas colocarem as estrelinhas. Colocaram. Colaram na base também. Aqui, ó, já. Só que ainda tem que pintar tudo isso. Todas as estrelinhas e as bolinhas ainda das árvores, tá? Ainda tem presentinho ali para terminar. A Mari vai terminar. E eu, depois de tirar um momento de descanso, voltei para os Papai Noéis e para as Mamãe Noéis. Gente, olha como tá pegando fogo. E aí eu voltei pra cá, fiz o lado dos verdes, o verde tá ganhando, e voltei a mexer com o vermelho. Gente, é muita coisinha. Então, olha só, aqui tem os presentes pra colar na base. Ali tem Mamãe Noel ainda. Aqui tem os Papai Noéis, ó, que eu tô pintando cada olhinho, bolinha, bolinha, depois tracinho, tracinho, e colocando também a sobrancelha branca com tinta. Então são muitos detalhes. E ainda tem que pintar os presentinhos. Então é muita coisa, né? Mas tá aí. Tamo indo. Uma dica para a produção também, que é extremamente necessária. Quando eu estou fazendo muitas peças ao mesmo tempo, como, por exemplo, esse modelinho aqui, onde eu tenho que colocar várias etapas de detalhes, né? Por exemplo, o avental, depois colar esse pedaço, colocar a partezinha da gola, depois a cabecinha. O que é que eu geralmente faço? Antes, né, óbvio, de tudo, a parte estrutural tem que estar seca já, então a base já vai estar tudo seca, e cabeça seca também. Corpo, cabeça separado, sempre secando, sempre separado, depois junta, e os detalhes por último. E aí, para mim, na minha produção, não ter que ficar pegando um por um, cortando, colando, cada detalhe de uma vez, perdendo tempo cada vez que eu for fazer um completo, como que eu faço? Eu vou já por etapas, fazendo cada detalhe, tá? Então, aqui vocês vão ver, inclusive, que eu já cortei vários, e para isso aqui não ressecar enquanto eu tô fazendo ali as montagens, eu coloco por baixo de um saquinho. Quando são detalhes pequenininhos, tipo lacinho, por exemplo, você precisa colar ainda molinho, você pode pegar aí um potinho, né? E também, da mesma maneira, cobrir aqui o que você está trabalhando, deixa lá, para não ressecar enquanto você vai fazendo uma coisa aqui, e vai depois pegando de lá úmido ainda e vai colando, tá? Então a dica aqui é só essa. Pressiona lá e ajusta. E você ainda consegue, por exemplo, marcar porque a peça não secou totalmente. Você consegue moldar na peça, no corpo, etc, tá bom? Aí eu tenho lá 100 para fazer. Eu vou fazer todas essas partes primeiro, depois eu vou vir cortando todos, pegando todos os detalhes. No caso, esse aqui já vai estar seco, né? Já tá seco. Então, eu vou pegar todos esses detalhes aqui, aí vou colando, colei de todos, aí eu vou pra gola. A gola é úmida, né? Eu tenho que dar um formatinho nela aqui. Então, eu vou cortar a gola e vou da mesma maneira, colocando aqui, corto 10, corto 20, deixo debaixo do saquinho para não secar
E aí eu vou pegando lá de novo e vou montando. E assim a gente faz em produção. Produção é isso, é que nem numa fábrica, entre aspas, e muito entre aspas, porque na fábrica é a máquina que faz o processo, né? Aqui não, são suas mãos, mas você pode usar etapas de produção no seu trabalho. Então essa é a dica principal. Quando precisar fazer coisas de muitos detalhes, façam sempre uso assim do saquinho por cima ou do potinho por cima, corta tudo de uma vez e vai montando, né, na sequência, que fica muito melhor, muito mais fácil, tá bom? Aqui foi uma outra etapa, gente, porque na parte da colagem, né, da peça em si, na base, tinha que estar muito bem colado, e a gente usou a cola PVA Extra da Tecbond. Pensa numa cola maravilhosa, gente, tem que ser a PVA Extra, tá? E o processo foi lixar, para deixar bem retinho essa base de baixo. Então, além de cortar, nós tivemos que lixar todas as 2.000 e tantas peças para poder, de fato, fazer a colagem com a cola da Tecbond. E olha, eu vou dizer para vocês, colou super bem, tá? Também tivemos o processo aí de furar as cabecinhas que eu não tinha furado ainda, né? Porque como eu falei para vocês, eu fui fazendo e deixando secar, então já tinha quase um mês que as peças estavam secas. Quando de fato a gente terminou, as primeiras já estavam muito, muito secas, né? E aí a gente foi furando cada cabecinha depois, na hora de colocar. Legal que no processo de furar aqui as cabecinhas, tanto dessa quanto dos Papai Noéis, por exemplo, sobrou uns resíduozinhos que depois eu vou mostrar para vocês, que dá para fazer outras coisas muito interessantes que eu quero ainda testar futuramente. Aqui, pessoal, são eles prontos sem o verniz, né? E a cliente, ela quer com o verniz brilhante, que é para ficar esse aspecto, assim, mais de coisas antigas. E aí eu tô usando, ó, o verniz spray brilhante da Tecbond, como sempre, tá? E tá ficando muito bom. Então eu vou colocando sempre eles assim, ó, e aí passo de um lado, depois eu passo por trás do outro sentido, pra pegar toda a lateral e também a frente. E aí eles estão ficando super brilhantezinhos, ó, e bem interessantes, né? Eu usei aqui, em média, 8 latas de verniz, gente, para toda essa produção de 2.500 peças. E eu já estava doente, né, com
com infecção respiratória aí, e garganta, crise, enfim. 2 semanas que eu tava com muita secreção. E usar o verniz, né, em muita quantidade, piorou um pouco. Então, por isso que eu falei pra vocês, eu fiquei muito doente. Mesmo usando máscara, fazendo em local arejado, não tem jeito, né? O cheiro do verniz, ele é forte. Então, imagina se eu não tivesse esse espaço para poder envernizar todas essas peças, né? Eu não teria feito. Então, até isso contribui, porque precisa de um espaço aberto, um espaço, né, amplo, para que a gente possa ter a ventilação. Eles passaram aí cerca de 24 horas secando, e as últimas peças, quando eu já estava no finzinho mesmo para terminar, elas ficaram mais ou menos umas 12 horas. Então, o verniz ao toque, ele 6 horas já está seco o suficiente para manusear. Só que eu gosto de deixar 24 horas antes de embalar, para não ter perigo mesmo. E perigo de quê, gente? De craquelar, de marcar, né? Principalmente porque o brilhante, ele já realça as imperfeições se tiver. Então, esse trabalho tinha que estar muito limpo, muito limpinho, muito lisinho, muito acabamento perfeito, para que não ficasse realmente, assim, nenhum defeito à mostra com o verniz brilhante. E realmente não ficou. Ficou muito incrível. Foi um capricho, gente. Não é porque sou eu, não. Mas olha, eu vou dizer para vocês, ficou muito top essa produção, ficou muito top, sabe? E eu não consegui nem tirar foto, gente, de tão corrido que ficou, sabe, das peças individualmente. Tirei poucas fotos, foi muito, muito, muito corrido. Então tá tudo registrado nesse vídeo aqui para me lembrar e para vocês verem também como que ficou. Eu vou aguardar as fotos oficiais mesmo da empresa, quando elas me passarem, com os kits prontos lá mesmo na caixa, né, do tabuleiro, do xadrez. Aí vai ser top. E eu vou mostrar para vocês. E aí já estava tudo concluído, entre aspas, né, mas tinha a parte de embalar. E eu e o Eduardo ficamos de 11 da noite até 4 horas da manhã embalando. Dormimos 1 hora, voltamos mais ou menos aí umas 5h30, tomamos café e continuamos até quase 10 horas da manhã. Então foi bem puxado para embalar. Faltou energia de madrugada, gente. Tudo aconteceu nessa encomenda, vocês não conseguem nem imaginar. Mas enfim, deu tudo certo, né? Cada kit continha 32 peças. Então, cada tabuleiro de xadrez contém 32 peças. Eu fui embalando elas aí, né? Coloquei a parte dos peões separado das peças dos personagens em si, né? Cavalo, bispo, rei, rainha, etc. E fui embalando com plástico bolha, bem presinho, né? Eu marquei assim o xizinho com a fita primeiro para deixar bem justinho, para eles não ficarem balançando, e depois fui embalando de um lado e do outro cada kitzinho desse. Então foram 8 horas direto só para embalar. Café no metro, né? E a canseira foi grande, gente, grande. Quando foi de manhã, eu passei mal, muito mal mesmo, porque eu já tinha vindo de uma sucessão de enfermidades e cansaços, enfim. Mas como eu disse, deu tudo certo. Aí eu tô mostrando com mais detalhes como foi que eu embalei. Coloquei as peças primeiro embaixo, na parte de baixo do saquinho, dobrei e fui posicionando os peões aqui em cima. Esse xadrez foi exclusivo para o cliente, a maioria dos detalhes, todos deles, não usei molde, né? Mas eu criei um molde para se trabalhar xadrez em qualquer temática, né, gente? Eu fiz de Natal para essa cliente, mas isso nada impede de fazer outros estilos, outros modelos, outros personagens. Então, eu já fiz a aula do xadrez com o molde da minha coleção. Vou deixar linkado aí no final para vocês assistirem. Inclusive, eu dou a dica também extra do tabuleiro em si, porque essa encomenda eu fiz as peças, o tabuleiro foi a caixa que o estúdio Turmalina fez, tá? E aí a conclusão da encomenda mesmo, a apresentação, fotos, eles fizeram. Então, eu vou deixar para vocês no vídeo que eu ensinei a fazer as pecinhas com o meu molde, a versão que eu adaptei, caso vocês queiram fazer para venda, né, mais em conta, com um tabuleiro dobrável, um tabuleiro ali emplastificado, que fica bem bacana, tá bom? Então depois vocês assistam para não perder quem não viu ainda. E aí foi isso, tá? Eu fui embalando tudo de um lado, do outro. Eu quis mostrar bem de perto aqui para vocês, que muita gente tem dúvida, né, de como embalar, como mandar pelo correio. A questão maior, gente, é não deixar peças balançando. Elas ficarem todas bem juntinhas e bem forradas com o plástico bolha.
Todas esses kits têm cada um 32 peças, então eles foram colocados lado a lado, um a um ali, e foram 2 caixas com 40 kits cada um, que a gente dividiu, eram 80 kits, né? E quando chegou lá, chegou tudo perfeito, nada quebrado, para a glória de Deus. E para concluir, agora fiquem com as fotos oficiais e no final vou falar toda a lista de material, o que eu usei. Mas, gente, olha, a caixa foi feita lá pela Estúdio Turmalina, ficou incrível. Foi feito para uma outra cliente, né, uma outra agência, e ficou assim espetacular. As fotos assim valorizam o nosso trabalho ainda mais, né? Assim como o nosso trabalho valorizou a caixa deles, né? Então, ficou excepcional esse trabalho. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E vocês, o que vocês acharam? Tá vendo que cada pecinha tinha que caber aí bem direitinho no espacinho do tabuleiro? Por isso a minha preocupação, mas no fim deu tudo certo. E a parte do material, pra gente finalizar mesmo aqui esse vídeo, pra vocês verem o básico que eu usei, né? Precisa. Para toda essa encomenda, eu usei cerca de 30 quilos de massa, ou um pouco mais, né? Mais ou menos 15 vermelha, 15 verde, e umas extras de cor de pele, né? Que é o pêssego bebê, e o branco também da Inkway. Então, as massas maravilhosas. As cores que eu usei, gente, foram o verde musgo, tá? E o vermelho chinês. Só que vocês notam que a peça tá com um aspecto mais envelhecido. É justamente aquela mistura que eu faço com o preto, que eu já passei em outros vlogs, em outros vídeos, tá? Então, esse verde aqui com preto, ele vai dar essa tonalidade. E o vermelho também. E no caso do marrom, eu usei o marrom chocolate com pêssego também, para dar uma diluída, né? E ficar mais ou menos nessa tonalidade aqui que vocês viram. Com relação aos outros materiais, né? A ferramenta master foi essa, né? Ferramenta de Deus, que eu batizei ela com a ferramenta de Deus. É o cortador, né? A tesoura de poda. Usei muito palito, gente. Usei muito arame. Usei estilete. As bases foram feitas com esse cortador aqui. Ele não é da Blue Star, mas eu comprei ele no Mercado Livre. E eu acho que eu coloquei ele na Shopee também, pra vocês verem o link. Todos os produtos, materiais, as massas, tudo que eu uso, geralmente tá na minha lista de indicação da Shopee, que eu deixo aqui abaixo na descrição, tá? Então, esse cortador aqui, ele é mais alto, tá vendo, ó? E o corte dele é reto. Esse daqui, a Paty, que fez as bases pra mim, ela comprou esse kit também igual, pra poder fazer a base exatamente do tamanho. Porque ele tem um tamanho diferente do da Blue Star, ele é um meio milímetro diferente da Blue Star. E esse aqui deu o exato tamanho da base de 3 centímetros que a cliente queria. O da Blue Star não dava. Então, eu precisei comprar ele. Os detalhes que eu usei aqui, por exemplo, nas bengalinhas, eu usei 2 extrusoras, tá? Tanto essa que roda, quanto essa outra aqui, que eu comprei também na Shopee. Eu achei bem interessante essa daqui. Pra quem gosta de coisa pouquinha, né? Mas ela tem que passar o óleozinho, a vaselina dentro, porque senão ela não escorrega bem. Mas eu precisava de 2, porque era uma tirinha pra cada. E eu ia rosqueando e fazendo gente, a bengalinha. Enfim. As ferramentas normais, né? Eu tô tão cansada ainda. Deixa eu ver. As réguas niveladoras, as ferramentas em geral, pincel, né? Esse pincel eu amo ele, que é um pincel bem fininho pra fazer os detalhes da sobrancelha, etc. E eu usei também a pontinha dele pra tá pintando os olhinhos, então eu gosto bastante desse pincel aqui. E aqui são algumas coisinhas que ajudaram bastante no processo também. Por exemplo, na golinha da Mamãe Noel, esse detalhe. Na gola do duende, esse detalhe dessas reguinhas da Blue Star, que são incríveis. Essas estrelinhas, a gente fez assim, uma carrada logo delas, assim, né? Cortando várias, então isso aqui agiliza demais para detalhezinhos que você precisar fazer, né? Então esses kits de reguinhas eu uso até hoje, de cortadorzinhos da Blue Star. Esses aqui eu não usei, nem esse. Eu usei esse aqui pra fazer o detalhe da barba do Noel. Usei esse aqui pra fazer o avental da Mamãe Noel. Esse aqui é um que eu tenho bem antigo também. E acho que só.
E aqui eu usei um moldezinho que eu tinha, que eu não sei nem de quem é esse fabricante aqui. Foi o molde que eu pedi pro pai tirar os lacinhos, e o que que ele fez? Acabou com ele. Então já não serve mais, já rasgou, né? Então depois eu vou procurar um lacinho parecido lá na Simone, que tem assim mais retinho. Porque esse aqui não é da Simone e ele deu uma rasgadinha. As colas, perfeitas, maravilhosas, até que bom, gente. Essa cola aqui é tudo de bom. Biscuit no biscuit, seco ou molhado, essa cola é a cola, tá? Não me deixou na mão. Essa cola foi muito boa mesmo, tá bom? Usei as tintas da Tec Bond também pra pintar tudo. E os moldes, os poucos moldes que eu usei, como eu falei pra vocês, foram detalhes, né? Não foi a produção toda com moldes, porque não tinha como, era algo muito específico. Então, eu usei como base só a cabecinha pra Mamãe Noel e pro Papai Noel, e a mesma quantidade de massa pra rena, só que eu modelei a bolinha da rena, tá? Então, usei esse aqui, que esse aqui é o Fábrica de Apliques do Pierre, eu amo esse moldezinho. Usei para os detalhezinhos da barba, ó, do Papai Noel, esse moldezinho de cabelo da minha coleção, cabelinho para aplique. Então, usei todos os bigodinhos daqui. Todos, 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 todos. E os detalhes do cabelo do Papai Noel e da Mamãe Noel, eu usei essa cavidade aqui, da Mamãe Noel, o coque, esse daqui. Então, esse é um moldezinho que dá para usar para bastante coisa de cabelinhos de aplique, e funcionou super bem. Os mini presentinhos, que é aqueles que tem dentro do saquinho de presente, eu usei esse molde da Selminha, só esse detalhe aqui. E por isso que teve toda a parte da pintura, né? Porque o laço e esse detalhe era dourado, então minha mãe pintou tudo pra mim. E as árvores, eu usei o meu molde novo de árvores, que é esse aqui. E, inclusive, eu usei esse detalhe da cavidade da árvore pra fazer os gorros do Papai Noel, tá? Os gorros do Papai Noel todos foram feitos com essa cavidade aqui, que funcionou super bem também. Então, esse moldezinho de árvore funcionou super nessa produção. Então, de molde é pouca coisa que eu usei. Mas lembrando que a gente lançou também... Deixa eu pegar de novo aqui. A gente lançou esse molde aqui, que é um molde baseado nessa produção. Só que eu não usei ele na produção, né? Porque ele chegou no meio dela e eu já tinha adiantado muita coisa com ele. Então, a gente acabou não usando. Mas eu vou usar ele para fazer outros kits, né? Outros modelos que eu vou, inclusive, ensinar para vocês aqui no canal depois. Então, quem já tem esse molde, aguarda que vai sair aulinha com ele mais ainda. Já fiz algumas aulinhas. No meu Instagram tem uma divulgação de um kitzinho de família, bem fofo, que eu fiz um enfeite de família com ele. Tem a ideia original, que é de vários itenzinhos decorativos, também na capa do molde lá no site da Simone tem, pra vocês verem as fotos lindas que ficaram. E tem também o joguinho da velha que eu fiz também com ele, com as partezinhas das cabeças. Mas ele foi feito pensando também no xadrez, tá? Pensando também no jogo de damas, assim, nesses formatinhos aqui. Então, dá pra adaptar e usar ele com toda certeza. Tá bom, gente? Então, os códigos dos moldes, os links da Shopee aqui dos produtos, tá tudo abaixo na descrição pra vocês. E essa é a nossa produção de Natal 2024. 2.500 peças, sobrevivi, tô feliz, muito agradecida a Deus por ter superado esse desafio e ter aprendido tanto com ele. E agora eu vou descansar, né, meu povo? Bom final de ano para vocês, um feliz Natal, um ótimo ano novo. Volto depois do dia 10 de janeiro. Inclusive, vai ter novidade na área de membros aqui do canal. Se você já quiser fazer parte, vê a live onde eu falei como que vai ser a área de membros em 2025. Entra aí assinando, clicando no botão Seja Membro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, até 2025. Tchau, tchau.